Meus amigos do Bem-Aja, sejam mais uma vez bem-vindos. Então, nós vamos iniciar com a nossa abordagem de hoje e vamos falar, como já dissemos, da AGT. Vamos falar da AGT, se esta agência do Estado é um benefício ou é um malefício para as pessoas ou empresas em Angola. Quero começar imediatamente com eh, uma notícia que temos aqui, que é muito difícil. A AGT arrasta mais de 90, a AGT arrasta mais de 90 por cento das empresas do CUNEN, Willa e Namibe para situação de falência técnica. Gel de Freitas, não te estávamos a ouvir, não sei se agora estás em condições. Bem, estou, não sei se agora tem o meu retorno. Temos o teu retorno e a imagem também está boa. Boa noite, Adriano, boa noite, Mano Arthur Neto, boa noite ao Álvaro Mendes e boa noite a todos que seguem o Bem-Aja já há algum tempo. É sempre um prazer fazer parte dessa turma. Bom, De facto, de facto. Há muito tempo que estavas ausente, mas a felicidade é nossa ter-te aqui novamente conosco e vamos falar da economia, a AGT, que tem estado a criar muitas dificuldades, como estamos a ver aqui nesta matéria, que nós encontramos num dos jornais públicos angolanos. Arthur, a AGT é um benefício ou é um malefício para as pessoas e as empresas angolanas? Essa AGT vale a pena, não vale a pena? Tem estado a apertar muito a corda, AGT. Arthur, Olha, amigo Álvaro, dar-me a primazia de falar desse assunto pronto, é bastante interessante tocar nisso, que realmente a AGT é aquela instituição de Estado que precisa ter técnicos que olhem a sua instituição de forma mais humanizada. A AGT tem um grande papel na economia angolana, mas tem que olhar para a sua atividade de forma mais humanizada, porque ela não tem problemas em notificar e fechar empresas. E quando tu não és alguém que tem as atividades mais humanizadas, tu não queres saber das consequências. A AGT é aquela instituição que, do mesmo modo que tem uma grande importância na economia, também tem-se demonstrado um, um aperto, uma pedra no sapato das empresas, porque lá mais para frente vamos falar num assunto que eu acho muito importante que se toque nesse assunto, porque há muitas reclamações de como as empresas estão a lidar com a AGT, os sistemas são muito burocráticos, a situação das empresas na situação econômica que o país atravessa é muito difícil. As empresas foram arrastadas à situação de dívidas por ineficiência de algumas políticas do passado da AGT. Eu posso aqui citar algumas em que a AGT, na altura, tanto proibia as empresas de cumprir o seu papel de pagar o seu imposto, caso esta não tivesse a sua situação regularizada. Arthur está com problemas aí, não sabemos, talvez o telefone tenha caído. Giel, eu volto para si. Voltou. Arthur, Pronto, ok, podes dizer continuar? assim, as empresas passaram a ter um problema Uhum. fruto de uma má medida que a AGT teve durante muito tempo, em que proibia, ou melhor, não permitia que as empresas pagassem os seus impostos caso tivessem alguma dívida. Portanto, não podendo pagar, as dívidas foram se tornando autênticas bolas de neve. Quando ela percebeu que isto não era vantajoso nem para o empresário, nem para a própria instituição AGT, recuou e passou então a permitir que as empresas pudessem pagar.
Mas nisso, muitas delas já estavam arrastadas com dívidas que não conseguiam pagar no passado, e muito menos agora que estavam nesta situação de aperto de dívidas do passado. Foram feitas algumas retificações, mas verdade é que há necessidade de se fazer um reset nesse sistema, porque há empresas que nunca mais se conseguiram levantar. Portanto, eu acho que teremos muito pano para manga para falar sobre esse assunto AGT. Ok. Giel, eu já estava a vir assim e queria saber que observação tens do modus operandi da AGT? Porque ultimamente estamos a ouvir muitas lamentelas e, como já vimos aí no título de um dos jornais, que volto a expor aqui, não é? A AGT arrasta mais de 90% dos empresários do CUNEN, Willa, Namib para a situação de falência técnica. Além desta, existem tantas outras queixas, não é? Dos cidadãos, empresários, que se lamentam muito da AGT. Tu que és um observador social em Angola, que fotografia tens, que opinião podes trazer assim de primeira sobre a AGT? Bem, quero também, de forma introdutória, dizer aqui que também sou um microempresário, né, na classificação do INAPEM. Tenho uma empresa que está classificada como uma microempresa. Temos prestado serviços desde 2000 salvo erro, 2017, há 7 anos mais ou menos, que estamos também nesse mercado. Eu tenho uma visão um pouquinho diferenciada da que trazem aqui, porque eu tenho uma. Eu não gosto como digo, não vejo só a árvore, né? Eu analiso a floresta. A AGT, a meu ver, é o instrumento que o atual executivo encontrou para alcançar certos fins. E se nós olharmos só para a AGT de forma isolada, vamos parecer que a AGT é são os maus da fita. Eu vejo, na minha perspectiva, que a AGT está a ser só instrumentalizada por um conjunto de políticas do atual executivo. Obviamente que vamos trocar em miúdos as ações da AGT, mas nunca vou perder de foco as razões destas ações da AGT. Porque não quero eu acreditar que um agente da AGT sai da casa dele disposto a encerrar uma loja, mas quero eu acreditar que ele sai da sua casa disposto a tirar até o mais ínfimo imposto que puder daquele empresário, porque precisa sustentar uma estrutura. E quem exige que se sustente essa estrutura é que nós devemos ver com algum cuidado. De forma introdutória, é preciso chamar aqui a razão, é preciso contextualizar, porque desde que se criou a AGT, né, dentro do Ministério das Finanças, no princípio não foram tantas dores assim e lamentações, porque a balança não estava muito pesada do nosso lado. Ou seja, os credores internacionais, e aqui não podemos isolá-los, é que nos novos empréstimos feitos ao Estado angolano, já não aceitaram a commodity petróleo como garantia. Este é que é o grande problema. Quando Angola saiu dos conflitos armados e foram buscar dinheiro para a reconstrução, principalmente a China e um pouco ao FMI, um pouquinho de nada, a principal garantia que se estabelecia era o petróleo. Nós apresentávamos o nosso rendimento petrolífero como garantia de que os empréstimos seriam pagos. Mas sabemos que tão logo João Lourenço chegou ao poder, foi de novo pedir dinheiro emprestado ao Fundo Monetário Internacional e tem vindo uma série de financiamentos do Banco Mundial e de outras potências ocidentais, e eles já não aceitam o petróleo como garantia. A garantia estável, que eles sabem que não varia com a variação da commodity petróleo no mercado, e nós vimos a quanto o petróleo chegou em mínimos durante o tempo da Covid, principalmente o Brent nem tanto, passa o nome, o petróleo norte-americano, não é? Passa-me agora o nome, depois me vem.
chegou a mínimos históricos durante a pandemia, os credores perceberam que se continuarmos a depender do petróleo, haverá um tempo que os nossos pagamentos não serão estáveis. Então, queremos que Angola mostre garantias do reembolso dos nossos empréstimos por via da arrecadação fiscal. Nessa altura, o que nós temos como garantia de que nós vamos pagar o dinheiro que nos é emprestado são as receitas fiscais. E quem dá a cara para essa arrecadação fiscal, infelizmente, é a AGT. Daí que é vista a AGT como a Madafita. Quando Madafita? São as pessoas que vão buscar empréstimos lá fora que não geram lucros, não é? Porque quando você vai buscar empréstimos, e aqui em Angola, infelizmente, simula-se muito isto, finge-se que o empréstimo é para. Pronto, finge-se não. Você tem que buscar dinheiro para um dos segmentos que o credor dá. Por exemplo, reconstrução nacional, construção de hospitais, seja o que for. Eles dificilmente dão dinheiro para pagar salários. Mas o Estado está tecnicamente falido, então você precisa pagar salários. Você precisa, entre aspas, branquear aquele valor. Ou seja, você traz para um certo fim que devia gerar rendimentos depois, mas acabas aplicando num fim pelo qual não era o fim último. No final de contas, você não tem nenhum rendimento sobre aquele valor que te foi emprestado. Solução: ir ao bolso do cidadão. Por isso, agravaram o IRT, e como agravaram, começaram a taxar os subsídios. Aqui estou a falar ainda só do setor da função pública, nem cheguei ainda nos empresários. Começaram a taxar os subsídios de férias e o 13º mês, coisa que não existia antes. E quando viram que isso ali, encontraram nas despesas públicas, mormente o salário, uma fonte de arrecadação de receitas, agora foram no empresário, no empresariado. Imagina, por exemplo, a questão do IVA. Nós temos do IVA mais alto na região da SADC, quem sabe do continente. Mas o IVA é um valor que é taxado desde a primeira instituição que faz a aquisição do produto até o comprador final. O importador paga IVA. Quem vai tirar do importador para os armazéns paga IVA. Quem vai tirar do armazéns para os supermercados paga IVA. Quem tira dos supermercados para as cantinas paga IVA. Quando você tira da cantina para a tua casa, paga IVA. Ou seja, é taxado IVA em cadeia do topo à base, num único produto. Só a título de exemplo. A par disso, para terminar mesmo a minha nota introdutória, o Estado, que é o mesmo que achou que o empresário agora deve ser a sua fonte de receita fiscal para garantir o pagamento aos privados, aos credores internacionais, a estes mesmos empresários, o Estado não paga as suas ordens de saque há meses, se não anos. E aí vem um grande problema. Se você não pagar até março do ano seguinte o imposto industrial do exercício anterior, as multas são pesadíssimas. Mas para você pagar o imposto industrial, as suas ordens de saque têm de ser pagas. E a AGT simplesmente não quer saber sobre nenhuma responsabilidade do Estado sobre os empresários, mas quer saber de toda a responsabilidade dos empresários sobre o Estado. Não porque a AGT quer ter esse dinheiro para si, mas porque quem gera o Estado, o mesmo ente que não paga as ordens de saque, está a obrigar a AGT a espremer até o tutano empresário para que os credores internacionais tenham os nossos relatórios de arrecadação fiscal para dar garantia sobre os empréstimos. Então, vamos olhar a AGT como uma árvore, sim, e os frutos que a mesma está a dar, mas olhemos para o Estado angolano como a floresta que produziu essa árvore que está a danificar o empresariado local. Muito bem, iria depois voltar para solicitar, para esclarecer-nos aqui algumas coisas, porque há muito público que, por exemplo, o IRT não sabe o que é o IRT, essa questão da escamotagem, que se vai fazer pedido de empréstimos nos credores e chegar em Angola, usa-se esses dinheiros para outros fins. Portanto, vamos voltar a falar muito disso. E as ordens de saque, estas ordens de saque, portanto, também vamos voltar. Mas, Adriano, ouvindo o Arthur, ouvindo o GL,
tu e eu estamos aqui nas bandas da Europa. Nós não vivemos esta aflição lá diretamente como eles convivem. O GL é mini empresário, o Arthur também é homem de empresa, tem a sua empresa, também um outro empresário. Eles vivenciam e estão a sentir a dor dos outros, Namib, Willa, Cunene, que estão praticamente falidas. Eh, que opinião te fizeste ouvindo os dois e também das notícias que tiveste acesso? Bem, desde já, assim, eu até ia me ficar pela introdução que o Jael acabou de fazer, porque para mim foi muito informativa. Mas é assim, a AGT não atua só nos empresários, parece que atua também em termos individuais. A AGT atua nas fronteiras aduaneiras, neste caso nos portos, atua nos aeroportos, e do mesmo modo tem havido também queixas de pessoas singulares sobre a ação da AGT, sobre determinados produtos. Há pessoas que levam, por exemplo, telemóveis, determinados produtos de bagagem normal, que depois chegam no aeroporto, estão a ter diversos problemas, porque também são taxados. Até aí, já em conjunto com o Arthur acabou de dizer e o Gel. Então, eu me pergunto, aonde é que os singulares, e nesse caso os empresários, se podem defender? Como é que é feita a defesa dos interesses dos empresários e dos singulares? Nesse caso, os que têm atividades mínimas, os indivíduos singulares que, por exemplo, desde os portos vão fazer desafandegamento de presentes, que muitas das vezes a AGT não aceita como presentes, aceita como possível fonte de negócio. Não sei em que dimensão, mas isto é que me tem chegado a nível de singulares por parte da Angola. Fora os empresários, né, que as notícias têm estado a bombar com relação à AGT. Quer dizer que o que mais me preocupa como cidadão é o fator defesa do empresário, defesa daquele que participa, que quer dar rendimentos econômicos para si e para o país, neste caso. Daí o meu ponto de interrogação: quem defende os empresários e se a AGT realmente age como sombra, ou então a AGT é uma entidade em que nós devemos realmente confiar. Porque eu acredito que todos os países têm uma entidade tributária, né, que é para se pagar os impostos, mas aqui, pelo menos onde eu vivo, tudo é explicado, sabemos para onde é direcionado determinada carga de imposto, etc, etc. E, atenção, com também imensas reclamações. Agora, imagino que se está a ouvir e a ver em Angola. Então, é um bocadinho preocupante. Precisamos ter atenção e realmente quem é de direito passar a fiscalizar mais e se tiver que cobrar, que cobre de acordo com aquilo que é realmente estipulado para que ninguém saia prejudicado. Para que ninguém saia prejudicado, mas a questão aqui das cobranças, cobrar melhor, não cobrar melhor, é preocupante ouvindo o GL, este método do governo em procurar se salvar agora na pele do empresário nacional. Portanto, eu pergunto, quais são os estímulos que o governo dá às empresas? Quais são os estímulos que o governo dá às empresas e depois o próprio governo é um grande devedor perante essas empresas, mas é o governo que vem depois apertar as empresas. Se me permitirem, eu quero colocar aqui esta denúncia do presidente das associações agropecuárias, penso eu ali na Willa, mas ele fala em nome de muitas empresas e várias empresas, não só do setor agropecuário. Vamos ouvir esta denúncia e gostaria de ouvir os vossos comentários acima do que ele acaba de falar. Depois temos também uma matéria da Rádio Nacional. Vou também depois colocar para todos nós podermos ouvir. Vamos primeiro a esta denúncia. Dificuldade número 1 é a AGT. O inimigo dos empresários em Angola e principalmente na província da Huila é a AGT. A AGT
anda a mandar fechar empresas angolanas, a AGT bloqueia, manda fechar as contas dos empresários, a AGT não acerta contas, uma vez que o Estado ou o Governo deve-nos muito mais dinheiro do que aquilo que devemos ao Estado. Penso que o Estado podia fazer uma conciliação de contas e ver quem é que deve e o que é que deve pagar. Portanto, existem um montão de empresas aqui na Huila e no país em geral que neste momento fecharam as suas empresas porque, não sei de onde é que vêm essas orientações, porque a AGT simplesmente orienta os bancos a fecharem as suas contas e por aí vêm as suas consequências.